Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bom que você está aqui nessa noite. Glória a Deus. Tá ótimo aqui. Que bom. Hoje está um pouquinho mais cheio aqui. Aleluia. Isso é ótimo. Amém. Que continue assim cada vez mais. Amém. Vocês podem continuar e possamos cada vez mais encher esse lugar. Amém. De pessoas que buscam a Deus, querem aprender, querem entender da palavra. Amém. E é isso. Vamos estar orando, buscando o Senhor nesse início de culto. Amém. Deus amado, Deus querido Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de cada um, Pai. Obrigado, Senhor, por ter permitido, Senhor, de chegarmos aqui, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus misericordioso, Pai. Perdoa nossas falhas, Senhor, nossos erros, Pai. Venha santificar nossas vidas, venha nos guardar, Senhor. Venha nos lavar, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um aqui dentro, abençoa aquele, Senhor, que pode estar vindo, Senhor, a esse culto, Pai, que ele possa chegar em segurança aqui, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que está nesse momento assistindo pelo YouTube, Senhor. Abençoa aqueles que vão assistir depois, ó Pai. Que eles possam ser abençoados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que eles possam louvar junto conosco, Pai. Que cada lugar que a Tua palavra chega, Senhor, a atmosfera seja uma atmosfera de adoração, Pai. Se há algum mal nesse lugar, Pai, que a Tua palavra está chegando, que esse mal saia, Pai. Que bata em retirada, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, Pai, em nome de Jesus. Aqui dentro desse lugar, em cada lugar que a Tua palavra está alcançando, Pai, em nome de Jesus. Receba a adoração, receba o louvor de cada pessoa aqui, cada pessoa que está assistindo a transmissão também, Pai. Receba a adoração que suba como um aroma suave, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e engrandecido. Aquilo que não é Teu, Senhor, em nome de Jesus, que bate em retirada, Senhor, em nome de Jesus. Queremos adorar, queremos exaltar, queremos engrandecer Teu santo nome. Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Senhor. Exalte o Senhor com o seu melhor. Cante mesmo. Se esvazie diante dEle. Entregue tudo o que você tem nessa noite. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Passar pelo fogo, não temerei da Tua fumaça de glória.
por inteiro. Faço tudo, mas novamente eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Declare que Ele é santo, santo, santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declare mais uma vez. E quem já pisou do Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de igual a ti, ó Deus. Tu és santo, tu és maravilhoso, Pai. Como é bom, Senhor, te adorar, te louvar. Exaltado és tu, oh, tão grande, poderoso és tu, Senhor. Oh. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, povo lindo de Deus! Amém! Shalom a todos! Que bom que você está aqui nessa noite. Que bonita que está a igreja hoje. Meu Deus, bonita, cheia de energia, de graça, de paz. Oh, aleluia! Bom que você que está aí online, assistindo, Deus te abençoe, te guarde, que você sinta mesmo a presença de Deus nessa hora, nesse momento, assim como está aqui nesse ambiente, seja aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Oh, como é bom a gente poder louvar, adorar o nosso Deus, dar uma pisadinha no Santo dos Santos, ver que Ele se faz presente, é Ele que toca as nossas vidas. E como o louvor diz, não há outro lugar, não há outro lugar melhor que a gente está. A gente não consegue. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente sabe, é isso que eu preciso para o resto das minhas vidas terrenas aqui na face da terra, em nome de Jesus. É estar com Ele, é estar diante da presença dEle, é estar no ambiente onde Ele está, onde Ele se faz presente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Hoje eu estou com a oportunidade aqui de trazer uma palavra. Eu queria trazer uma palavra muito conhecida minha e deve ser muito conhecida tua. Nesse projeto que Deus colocou, depois de uma temporada a gente ficar sem os cultos de quarta, né? Ficamos com os cultos de oração e não tinha ministração. E glória a Deus, nesse segundo semestre colocou no coração dos nossos pastores a gente estar vindo aqui e estar orando, louvando, adorando o nome do nosso Deus e sendo ministrado por uma palavra. Como diz o tema da ministração, desatando isso para uma nova conquista, em nome de Jesus. Amém? Quem aí deseja uma nova conquista? Amém? Deus já deu um caminho. A gente tem que estar desatado, a gente tem que desatar, procurar ir no caminho e na direção de desatar. E hoje, as quartas-feiras, é esse um dos caminhos para a gente seguir no caminho de estar sempre se desatando, sempre no propósito de Deus, e Deus ir nos levando para novas conquistas, novos propósitos, novos direcionamentos, em nome de Jesus. Amém? Eu conheço um cara na Bíblia, que eu sou fã, que eu amo ele, amo a história dele,
E ele realmente foi um cara desatado, que andou aqui na face da terra, como eu e como você. Ele andou aqui na face da terra, e eu queria compartilhar com você essa palavra. Você que está aí com a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis comigo, o capítulo 31. Eu vou ler aqui um trechinho. Vou ler aqui um trechinho, e vamos ver no que Deus vai nos desenrolando, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 31, a partir do versículo 37. E diz assim: o plano, diga assim, o plano. Amém? Vocês estão comigo. E diz assim, ó, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Olha lá, Gênesis capítulo 41, 37, eu já vou ler o 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. O 40, você terá o comando de todo o meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Amém? Amém? Glória a Deus por essa palavra, por esse texto. Olha, aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo esse fato aqui na face da terra. Então feche aí comigo os seus olhos, quebranta mesmo o seu coração diante dessa palavra. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, oh, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado por essa hora, obrigado por esse momento, obrigado por esse altar, por essa casa, Pai, por esse ambiente. Obrigado por cada um dos meus irmãos, ó Pai querido, Pai amado. Obrigado, Pai, pela Tua presença no nosso meio, pelo Teu Espírito Santo, Papai, que tem total liberdade, Pai, em nome de Jesus, Papai. Que tudo possa ser feito conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Nós estamos à disposição de Ti, eu estou à disposição de Ti, cada um de nós estamos à disposição de Ti, Papai, para que o Senhor nos ensine, nos capacite, nos fortaleça, derrame da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade, Pai, que faça mesmo, Pai, como diz a chamada, Pai, nos desate mesmo para as novas conquistas, ó Pai querido, Pai amado, não para o nosso próprio engrandecimento, mas para o engrandecimento do Teu nome, do Teu reino, da Tua casa, Pai, para o engrandecimento, ó Pai, dos Teus propósitos, ó Pai, aqui na face da terra, Papai, principalmente, ó Pai, no que diz respeito a nós, ó Pai, como comunidade, como igreja, como corpo de Cristo aqui na face da terra, em diz respeito a essa cidade, Pai, a esse bairro e a toda a cidade, Pai querido, Pai amado de Várzea Paulista, Pai. Oh, nós colocamos mesmo, Pai, esse momento diante de Ti. Nos capacita mesmo, assim como o Senhor foi, ó Pai, com todo o Teu povo descrito aqui na Bíblia, Papai querido, Pai amado. Ache em nós também corações de homens e mulheres, Papai, que podem mesmo, Pai, ser capacitados por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, e seguir, ó Pai querido, Pai amado, desatando, Papai, aonde passar, aonde estiver, dentro da nossa casa, no ambiente da nossa família, nas nossas escolas, nos nossos empregos, ó Pai, nos nossos deveres e afazeres, nos nossos ministérios, ó Deus, Pai querido, Pai amado. Oh, Pai, toda obra que nos paralisa, toda obra que nos mantém travado, Pai querido, Pai amado, possa estar sempre caindo por terra, Papai querido, Pai amado, e nós possamos estar sempre dispostos, ó Pai, a estar aprendendo de Ti, a estar sendo, ó Pai querido, Pai amado, disposto pelo Teu Espírito Santo, Papai, e o Teu Espírito Santo nos usando, Papai querido, Pai amado, para toda boa obra e para toda boa nova conquista, Papai querido, Pai amado, oh, aqui na face da terra, Papai, em nome de Jesus, seja individualmente, seja coletivamente, seja socialmente, Papai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Papai, e que
toda palavra contrária, papai, toda artimanha do inimigo, todo dardo inflamado possa sempre cair por terra, papai, e nós possamos seguir avançando e prosseguindo, papai, no caminho que o Senhor propôs para nós, na chamada que o Senhor tem feito para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, é o nosso pedido, é o nosso desejo, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, está sempre crescendo na Tua graça, no Teu conhecimento, papai, em nome de Jesus, ó Pai, sempre, ó Pai, podendo, ó Pai, viver as Tuas promessas, ó Pai, os Teus sonhos para as nossas vidas, ó Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode dizer em nome de Jesus? Amém? E dá uma salva de palmas, esse Deus e Pai maravilhoso, que tanto acredita em nós e tem promessas para cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós lemos um texto aqui incrível, um texto que eu gosto muito, eu lembro diversas vezes na minha vida, já preguei algumas outras vezes, já ouvi ministrações algumas outras vezes dessa palavra, já assisti filme, já assisti desenho, já ouvi outros pregadores ministrando, e eu gosto de estar sempre lendo e passando por ela, e eu fui convidado a ter a oportunidade nessa quarta-feira, né, e eu tenho muito José no meu coração, como exemplo, como estilo de vida, né, e uma empatia grande, assim como todos os homens de Deus que andou na face da terra. Aqui, quem conhece a história de José? Quem conhece mais ou menos? Um pouco? Ai, meu Deus, eu vou ter que contar. Eu vou ter que contar um pouco. José, pastor Luiz, José, pastora Kátia, José, ele foi o 11º filho de Jacó. José, ele foi o 11º, José foi o 11º filho de Jacó. José, quando nasceu, ele já tinha 10 irmãos. 10 irmãos, alguns irmãos já crescidinhos, alguns irmãos adolescentes, alguns irmãos um pouco criança. Mas ele já tinha 10 irmãos, Luiz, quando José nasceu. E José, ele teve uma particularidade, porque ele foi o primeiro filho da mãe dele. Ele tinha 10 irmãos por parte de pai, mas de mães diferentes. E ele foi o primeiro filho da mãe dele. José foi considerado um milagre, sendo que a mãe dele tinha um diagnóstico de esterilidade, né? A mãe dele tentava muito ter um filho e não tinha. Passava-se os anos, passava-se as datas, né? Uma mulher de Jacó ia tendo um filho, outra mulher ia tendo outro filho, e ficava só a mãe de José, sem o filho. E José foi muito desejado, tanto pela mãe dele, como pelo pai dele, que o pai dele era mesmo quem? Jacó, isso mesmo, Jacó, ele vem da linhagem dos patriarcas, e Jacó, ele foi o patriarca que realmente gerou os 12 filhos das 12 tribos, né? Mas não quero falar de Jacó, quero falar de José. Então Jacó, ele tinha essa identidade, de ser o 11º filho de Jacó, mas ser o primeiro filho de Raquel, de Raquel. Portanto, Jacó, apesar de José, apesar de ser o 11º filho, era o filho caçula. E o caçula, quem é caçula aqui? Eu fui por um tempo. Eu fui por um tempinho. E José realmente também foi por um tempinho, porque depois a história vai contar aqui em Gênesis, que depois José teve um irmão de pai e de mãe, que era Benjamim. Nós vamos ter um Benjamim aqui. Nós já temos o José e nós vamos ter o Benjamim. Vão ser irmãos bem chegados. Não é do mesmo pai nem da mesma mãe, mas vão ser irmãos bem chegados. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. E José teve esse diagnóstico. Ele era o filho caçula de Raquel e de José, de Jacó não era o filho caçula, mas era o primeiro filho com aquela mulher, com a Raquel, né? E diz a história aqui que José foi muito desejado, tanto por Raquel
por Jacó, e sendo filho caçula, tendo habido a madre da sua mãe, ele era muito cuidado, muito zelado, né? José tinha um cuidado muito especial. Mas aí, depois a história vai contando, que aí aconteceu, depois quando José se tornou adolescente, aconteceu uma tragédia. Diga, uma tragédia. Uma tragédia, aconteceu uma tragédia. José, ele teve um pouco de inveja, porque os pais dele cuidavam muito bem deles, né? Tanto Raquel, mas como Jacó, que era o pai de todos os irmãos, Jacó cuidava muito bem, tinha muito carinho e dispensava muito tempo para José, né? E os irmãos sentiram um pouquinho de ciúmes, um pouquinho de inveja, né? Aquele negócio de irmão, né? Aquele negócio de irmão. Esses dias teve uma cena muito curiosa lá em casa. Uma cena muito curiosa. Que o José viu o Samuel no colo da mãe dele, abriu o bocão. É ciumento. Abriu o bocão. Ele abre o bocão, põe a mão no rosto e bate a cabeça, coitado. É quase um intercessor. É um chorão intercessor. Né? Não sei quem puxou. Mas E aí aconteceu isso, né? Os 10 irmãos de José, que José já era adolescente, já tinha visto nascer o seu irmão caçula, da mesma mãe, que era o Benjamim, que nós falamos aqui. Ele sofreu um atentado, uma tragédia dos irmãos dele. Ele foi colocado num buraco e depois, posteriormente, vendido. E José teve toda uma trajetória. E eu vou parar aqui. Pode parar ou quer que eu continue? Continua, vai um pouquinho. Ai, obrigado. Aí José foi vendido e passou uma caravana lá, comprou José dos irmãos dele e levou embora. E os irmãos dele pegou e contou uma história para Jacó, falou: olha, José sofreu uma tragédia. Vieram os bichos, atacaram ele, não teve como, né? Pegaram uma túnica lá de José, que foi presente dele, encheram de sangue. José sofreu um acidente, morreu, não volta mais. Não volta mais. E Jacó começou a se dar com o luto de José, e José seguiu uma jornada dele. Nesse ponto aí, José já era conhecido como o irmão queridinho, e era conhecido como? Os irmãos dele chamavam ele? Isso mesmo, sonhador. Olha lá, o garoto sonhador, né? E realmente, a Bíblia diz que Deus deu sonhos para José. Deu sonhos para José, e isso aí que deu uma incentivada por José contar esses sonhos que viviam de Deus, que deu uma despertada nos ciúmes e na inveja dos irmãos, e os irmãos aí não aguentaram e planejaram esse plano, e por fim o plano foi se culminando com a venda de José. Na venda de José, uma caravana levou ele, uma caravana de negociadores, comerciantes de escravos, e eles foram até o Egito, e lá no Egito José foi vendido. E aí depois a história vai contando que José foi vendido para um chefe principal lá do Egito, dentro do palácio. Depois José começou a viver muito bem, José, ele já mostrava uma coisa muito importante, que é do tema das quartas-feiras, já nessa época, que era desatado. José já se mostrava um homem, um jovem desatado, porque diz a história aqui na Bíblia que José foi para a casa desse general, né? E tudo que ele fazia dava muito certo, era muito bom, era muito próspero, ficava muito bom, ficava melhor do que os próprios donos dele pediam, né? Ficava muito melhor. E José foi trabalhando, ganhando muita confiança, e cada vez foi tendo mais liberdade de trabalho, e tudo que realmente José fazia era de um homem desatado. Quem aqui quer ser desatado?
Amém. E existem níveis de desatamento. Existem níveis de desatamento. Amém? Diga assim comigo. Existem níveis de desatamento. Às vezes a gente não é desatado porque, né, quer ser desatado num nível lá em cima. Num nível lá em cima. E sendo que está numa situação aqui embaixo. E a gente não procura fazer o quê? O melhor. Para poder ser desatado já aqui embaixo. E aí ser levado em outro nível. E poder ser desatado, fazer o melhor de novo. E ser desatado de novo. E poder ser levado para outro nível. E ser desatado de novo. E a história de José, ela conta exatamente isso. Que José, mesmo nas situações de níveis muito baixos, níveis muito inferiores, José, ele procurava sempre estar fazendo o melhor, sempre procurando os direcionamentos de Deus, agindo nos princípios de Deus, e era sempre desatado, sempre considerado muito bom. E aí a história continuando que ele fazia muito bom, é só que ele teve um contratempo na casa desse general. A esposa do general ficou, o quê? De novo, atraído com ele. E aí José sofreu o quê? Isso mesmo, outra tragédia. Outra tragédia. José, ele foi caluniado pela esposa, diz a Bíblia que ele foi caluniado. Ele sofreu calúnia, sofreu mentiras, né? E isso aí, muitas vezes na nossa vida, nós sofremos muito, não é verdade? Nós estamos aqui com pessoas bastante jovens, mas no decorrer da sua juventude, ficando adulto, e depois mais velho, e assumindo cada vez mais responsabilidades, muitas vezes você vai deparar com algumas coisas assim, tragédias, acidentes, palavras contrárias, pessoas com invejas, pessoas que caluniam, pessoas que às vezes querem nos diminuir, né? E aconteceu isso com José. E foi tão grave que José aconteceu quase a mesma coisa que aconteceu com os irmãos dele. José foi enviado para a prisão. José foi enviado para a prisão, para o calabouço. Mas José alcançou aí, foi para outro nível. Mas nesse outro nível, o que aconteceu com José? Ele também fez o seu melhor, ele se dedicou, ele não se entristeceu, ou talvez se entristeceu um pouquinho, mas por muito pouco tempo. E José, ele buscou fazer o seu melhor. E diz a história aqui na Bíblia, depois você pode ler aí tudo, Gênesis 39, 40, 41, aonde lemos o texto nessa noite. José, ele procurou fazer o seu melhor, e tanto ele foi fazendo o seu melhor, que ele foi o quê na cadeia? Foi desatado. Ele foi desatado na cadeia. Na cadeia ele teve o comando, ele podia organizar o horário dos presos, ele podia organizar refeições dos presos. A Bíblia diz isso, que ele podia organizar os trabalhos dos presos. Ele podia organizar aonde cada preso ia ficar na sua cela e aonde cada preso ia fazer o seu trabalho, quebrar a sua pedra, ou cavar um buraco, ou fazer tijolo. O José, ele ganhou a organização da cadeia. Os chefes das cadeias falaram: olha, José é uma pessoa desatada. É uma pessoa desatada. E aí, aconteceu na cadeia um fato muito curioso. José conheceu 2 presos dentro da cadeia que tinham convivido no palácio. Tinham trabalhado diretamente com o faraó. Esses 2 presos, quem era? Isso mesmo, o padeiro do rei, o padeiro do faraó e o copeiro do faraó. Um trabalhava com a comida, com a parte do café da manhã, com a parte do café da tarde, organizava tudo, a comida. E o outro trabalhava com a parte da bebida, tanto questão de água, tanto questão de vinho, de outras bebidas, tudo que o faraó gostava ou queria beber, ele trabalhava. Só que por um desentendimento eles foram parar no mesmo lugar que o José. Aonde? Na cadeia. Na cadeia, esses 2 aí tiveram sonhos. E aí, o dom de José mostrou que estava desatado nesse momento.
Quando os dois contou o sonho para José, José imediatamente teve a sabedoria divina do Espírito de Deus e revelou o sonho dos dois. O sonho dos dois, um era uma coisa muito boa, num sonho, e o outro era uma tragédia. Era uma tragédia. Um falava do sonho que ia morrer, o outro falava, ó, você vai viver e vai ser restituído. E realmente, o que aconteceu? O sonho se realizou, Bia, dos dois. José era desatado no dom de Deus. Quem aqui quer ser desatado no dom de Deus? Todos nós temos essa liberdade de ser desatado no dom que Deus nos deu. Se é o dom de ministrar, se é o dom de cuidar, se é o dom de socorrer, se é o dom de evangelizar, se é o dom de cantar, se é o dom de cantar. Se coloque, meu irmão, na posição e seja desatado. E conforme você vai sendo desatado, você vai tendo novas conquistas. O tema aqui que Deus nos deu não é à toa. É realmente para acontecer na nossa vida. A gente se permitir, se desatando no que Deus tem nos dado e podendo receber as novas conquistas. E de fato, José, desse sonho, passou-se um tempo depois, ele recebeu um outro convite. E o convite é o do texto aqui dessa noite, que aconteceu o quê? Um pouquinho antes do texto que a gente leu, o próprio faraó teve um sonho. Quem lembra essa passagem? Lembra, pastor Luiz? O próprio faraó teve um sonho. E esse sonho, ele perturbava muito o faraó. E faraó sabia que esse sonho, ele tinha uma revelação. Ele falou, esse sonho não é à toa. Mesmo porque o sonho, peço para alguém interpretar, ninguém interpreta, e o que acontece? Sonho de novo. Era um sonho e um pesadelo. Né? Diz o sonho, vocês querem saber o sonho? Eu vou contar. Diz o sonho que Faraó sonhava com sete vacas gordas. 7 vacas gordas. Essas 7 vacas gordas saíam do Nilo, porque o faraó morava na beira do Nilo, não era, pastor? O faraó morava na beira do Nilo, e o faraó saía na sacada do palácio dele, olhava para o Nilo, e as 7 vacas submergiam do Nilo. E eram muito gordas, muito vistosas, e o faraó ficava contente. Aí, de repente, surgiam outras 7 vacas magras. Olha que interessante o sonho. Outras 7 vacas magras, Caio. E aí, o que acontecia com a vaca magra? Isso mesmo, elas estavam morrendo de fome. Elas comiam 7 vacas gordas. Elas comiam as 7 vacas gordas. Agora, o interessante é que Faraó ficava perturbado. Ele falou, ficou perturbado com esse sonho, o que acontecia? As 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, mas as 7 vacas magras não engordavam. Continuavam magras. E isso perturbava muito o faraó. E com o passar do tempo, o faraó foi buscando. Falou, chama fulano de tal. Eu quero revelar, isso aí não é possível. Não é uma coisa natural. Que realmente não é, né, natural, né? Normalmente a gente come um churrasquinho lá, que eu vi uns irmãos comendo um churrasquinho. Essa semana, o que acontece? Dá uma engordinha. Estou vendo ali, ó, o Murilo está forte, o Caio está forte. A Lília e a Bia não comeram, né? Não comeu. Tá magrinha. O William estava lá, comeu, né? Eu estava no meu trabalho e falei, nossa, eu podia estar lá me engordando um pouquinho, né? Mas no sonho do faraó, o que acontecia? As magras comiam as gordas e não, elas faziam um churrasco, né? Que é vaca, né? E não engordou. Comeram as 7 inteiras e não engordou. Isso perturbou muito o faraó. E aí, faraó, o que aconteceu, Jéssica? Não tinha revelação, e depois Faraó teve outro sonho para tentar complementar esse sonho, que eram das espigas de milho.
que acontecia a mesma coisa. Saía as espigas bonitas, floravam os cereais bonitos, o faraó, nossa! E vinham as magras, as secas, e as sequidas e acabavam com tudo. Né? E o faraó, nossa, não pode ser. Aí até que por um momento, teve um que indicou para o faraó, falou, olha, eu conheço, acabaram-se quem podia revelar os sonhos. E aí o faraó, meu Deus, eu não vou ter quem me revela. Está acabado, está tudo acabado. Aí teve quem? O copeiro. É o copeiro? O copeiro falou, olha, eu conheço um fulano. Não sei se o faraó vai querer que ele venha aqui, porque foi no tempo que eu fiquei preso. Eu tive o sonho que eu ia ser restituído aqui, e exatamente essa pessoa me revelou que eu ia ser restituído, e eu fui restituído. E teve o padeiro que estava comigo, que foi preso, não sei se o faraó lembra, ele teve um sonho, e aí a hora que foi revelar, ele falou, olha, você vai ser morto. E aí exatamente aconteceu também. Ele tem o dom, ele é desatado no dom de revelar sonho. Aí o faraó, pronto, eu não tenho mais ninguém para me revelar, tragam ele até aqui. Tragam ele até aqui. E esse cara era o José. O José desatado no dom. O José que, sem dúvida nenhuma, o sonho ele ia saber revelar, sem dúvida, era o dom de José. Era o dom de José. E ele estava desatado nesse dom, ele não. Passaram-se os anos, quantos anos? 13 anos. Quando José foi jogado no buraco, ele tinha de 16 para 17 anos. E esse dia, sabe quantos anos José já tinha? 30. Diz a Bíblia exatamente, 30 anos. Quase igual eu, né? Quase igual nós. 30 anos. Ou seja, os 13 anos, 13, quase 14 anos. E José foi dedicado em estar sempre fazendo o melhor, em sempre estar desatado. E ele foi chamado para esse momento de desatamento. Amém? Diga assim, momento de desatamento. Esse momento vai chegar na nossa vida. Talvez nós estamos num momento de desatamento de níveis menores, mas nós temos que se preparando, e se dedicando, fazendo o nosso melhor, apresentando os nossos dons a Deus, e nós vamos ser desatados níveis a níveis, tempos a tempos, nós vamos ser desatados, até chegar num dia que possa chegar nesse desatamento maior, que ainda não será o último, mas será um desatamento onde todos, ou uma geração inteira, ou uma região inteira, ou até mesmo, no caso de José, uma nação inteira, vai ver e vai reconhecer, olha, esse é um homem desatado. Assim como nós estamos reconhecendo hoje, como José, um homem desatado. O faraó chamou José e falou, tragam ele até aqui. Olha para você ver, em poucos minutos, ou em um período de tempo, José saiu de um calabouço. Talvez nem calçava um sapato direito, nem vestia uma roupa direito, nem tinha uma refeição direito. Talvez há muito tempo não tomava um banho. Talvez há muito tempo não passava-se um perfume. Olha para você ver como é o nosso Deus. Como que é o nosso Deus. José, ele foi chamado, e antes de chegar na presença do rei, ele já chegou nesse nível de ser calçado, de ser trocado a roupa, de ser tomado um banho, de ser passado um perfume, de ser cortado o cabelo. Talvez já faziam 13 a 14 anos que José não cortava o cabelo. Eu estava lendo essa palavra e falei, nossa, será que o José não cortou o cabelo nenhuma dessas outras vezes? Ou será que lá na casa do primeiro general cortaram o cabelo dele? Será que ele tomava banho lá na casa do primeiro general? E depois na cadeia? O que aconteceu? Será que ele cortava o cabelo? Né?
Ou será que deixava os cabelos grandes? Será que tinha um dia do banho? Só se fosse banho de sol, né? Banho de sol era todo dia, quebrando pedra. Pensou, Luiz? Que beleza! E depois, na hora de dormir, nem um banho de água, nem uma toalhinha, né? Oh, nossa, aí não dá, né, Bia? Então, José experimentou um nível de desatar extraordinário para a época. Antes mesmo de abrir a boca. Porque depois ele foi colocado diante da presença de Faraó. E Faraó falou: olha, eu fiquei sabendo, então eu vou contar meu sonho. Vamos ver se você é capaz. Eu já falei com todo mundo, ninguém conseguiu, mas eu preciso que um homem me revele. E o Faraó contou o sonho. Não precisa contar de novo não, né? Ou quer que eu conte? Não precisa. Contou o sonho das 7 vacas, das espigas, dos cereais. Contou a parte boa, a parte ruim. E José explicou para ele exatamente: olha, é um sonho divino. E Deus está me dando a revelação. Os 2 sonhos são iguais. É o mesmo sonho. Faraó tem uma revelação do futuro. Os próximos 7 anos vão ser muito bons. O Nilo vai produzir o que ele é capaz de produzir. A terra no Egito vai ser próspera, abundante, farta. Tudo que plantar, parece o Brasil, né? Tudo que plantar vai colher. Tudo que plantar vai dar sua semente. Vai produzir a 30, 60, a 100. Vai ser abundante, Faraó. E só que acabando esses 7 anos, vai se levantar 7 anos ruim. Que tudo que plantar vai dar ruim. Você vai perder. A semente não vai adiantar, não vai frutificar. O Nilo vai paralisar, vai ser tudo parado. E em toda a nação, não só aqui no Egito, mas em todo lugar, não vai ter onde buscar comida. 7 anos no mundo inteiro. No mundo inteiro, não só aqui no Egito. E Faraó falou: nossa, é verdade. Isso aí eu confirmei. E aí Faraó liberou essa palavra: não há homem como este homem, aonde o Espírito de Deus está. Eu creio muito que vai chegar uma hora que vão reconhecer isso em nós, em cada um de nós que está aqui presente, cada um que está aí online, cada um que está ouvindo essa palavra. Creia, siga nessa caminhada de desatar, de buscar estar sempre fazendo melhor, de estar se colocando no propósito de Deus. Uma hora vai acontecer uma virada com você, comigo, com você, com a nossa igreja aqui. A região vai saber, que o mundo vai saber. Faraó aqui, eu gosto muito dessa palavra, porque Faraó representa o mundo. Representa todos que estão contrários, representa todos que não acreditam, representa todos que querem nos fazer mal. Uma hora vai reconhecer: olha, essa é aquela igreja, que igreja bênção, que povo abençoado, que louvor incrível, que igreja que tem uma palavra. Nossa, ali o Espírito de Deus se faz presente mesmo. Vamos continuar nessa caminhada. A caminhada da mídia está aí divulgando bastante. A nossa igreja está indo, né? Está indo, está se desatando. E vai se desatar muito mais, vai se desatar muito mais. Nós não estamos no nível das grandes igrejas, nós não estamos no nível da igreja de extrema, né? Mas é o modelo para nós, e nós temos que caminhar nesse modelo e seguir em frente. José, ele caminhou o tempo todo, ele falou: nossa, eu sou de uma geração abençoada, eu tenho um Deus sobre a minha vida, e ele caminhou nesse propósito. E foi se desatando em todas as situações, até chegar nesse ponto. E aí José, ele foi reconhecido. A palavra de Deus aqui que nós lemos, o que aconteceu com José? Olha, somente, Faraó disse, era o maior da terra do Egito. E Faraó disse: ó, somente eu serei maior que você. O resto, você pode mandar tudo. O Espírito de Deus está com você.
você é sábio, você tem, estou te dando poder. José, que talvez nunca tinha usado um adorno, ou talvez o único adorno que ele teve na vida, foi uma capa que o pai dele tinha dado lá na adolescência. José recebeu um adorno, um anel do faraó, e o faraó disse, vai, faça tudo conforme você quer. E José já deu a letra, né? Deu o direcionamento para o faraó. Olha, vai ser assim, eu vou pegar assim, vou recolher assim, cada ano, cada lugar, cada região, vou dividir tudo. E se a gente ler, se você tiver curiosidade de ler todos os textos aí para frente, o resto do 41, o 42 e o 43, você vai ver que José foi bem sucedido. E a única coisa que faltava ele desatar na vida, né, que era voltar a reconhecer os irmãos dele. Até o pastor Leonardo, acho que foi o pastor Leonardo, né, ministrou aqui uma dessas outras quarta-feiras. Falou, nós vai chegar num nível de ser desatado a ponto de tudo que nós quiser. O último desatamento de José, qual que foi? Era se reencontrar com a família, ver o irmão dele Benjamim e poder dar um abraço no pai dele Jacó. E José teve. Ele continuou se desatando, continuou com um dom dele, continuou. E ele pôde experimentar uma vida de excelência, de uma pessoa desatada em todos os aspectos e em todos os níveis, né? Eu não sei qual nível você está, eu posso identificar um pouco meu mesmo, um nível um pouco da minha família, né, como está, mas eu sei que muitas coisas nós já desatou, mas eu sei que muitas outras coisas nós temos para desatar. Eu sei, no nível ministerial, não sei como você está, eu sei um pouco do meu. Eu sei que um pouco eu já desatei, mas eu sei que eu tenho muitas outras coisas para desatar. Não é verdade, Ber? E então que a gente continue no propósito. Se a gente continuar, não vai ter erro. Se a gente continuar no caminho de Deus, procurar sempre fazer o melhor, sempre de uma maneira excelente, Deus vai nos desatando, né? Deus vai nos desatando. Daqui a pouco você pode estar tocando 2, 3 instrumentos. Daqui a pouco você pode estar tocando um instrumento, ministrando louvor, ministrando palavra. E vai seguir desatando. Daqui a pouco você está ganhando uma vida. Daqui a pouco você está ganhando 2 vidas. Daqui a pouco você está tendo a sua célula. Daqui a pouco você tem uma multidão que te acompanha. E é isso. A gente tem que ir se desatando. Daqui a pouco a gente é só um discípulo. E a gente tem que se desatar como discípulo. Daqui a pouco nós é o discipulador. E a gente tem que se desatar como discipulador. Nós estamos aqui com bastante alunos da escola de líderes. Você está se desatando na escola de líderes. Daqui a pouco você se forma líder e se desata como líder e segue no caminho. E é isso, a vida com Deus. É a gente seguir, se desatando, né? E a chamada das quarta-feiras que Deus fez é a chamada excelente no nosso coração. Que a gente siga nesse propósito. Que a gente pega esse modelo de José, pega um modelo das outras ministrações, Jacó, né? Deus fez a chamada e pediu para o povo, desata ele. Daqui a pouco não é nós que tem que se desatar, mas é nós que tem que desatar alguém. E vamos seguir nessa caminhada. Em nome de Jesus. Sempre diante da presença de Deus, na companhia de Deus, sempre procurando fazer o nosso melhor, sempre procurando executar com os princípios da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? E eu queria convidar já você a se colocar de pé. Em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça nessa caminhada. E nos ajude, assim como tem feito a chamada, a ser desatado diante da palavra de Deus, desatado nos princípios de Deus, nos propósitos que Deus tem na nossa vida, nos sonhos, né? Acredite mesmo, Deus tem sonhos para você. Deus tem sonhos para a sua vida. E esses sonhos você pode viver cada um deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia, papai. Louvado, exaltado seja o teu santo nome, papai. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, por essa noite. Obrigado pela capacitação, ó Pai querido e amado,
que o Senhor derramou sobre as nossas vidas nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor que se faz presente no meio de nós, é o Senhor que está sempre nos ensinando e nos capacitando, nos fortalecendo, Pai. Nós pedimos mesmo sempre a Tua graça, a Tua ajuda. Sabemos que por nós mesmos nós não podemos nada, mas contigo nós podemos ser mais que vencedor, nós podemos ser desatados, nós podemos reconhecer os nossos níveis e podemos estar sempre fazendo o melhor para nós mesmos, o melhor para Ti, o melhor para o Teu reino, o melhor para a nossa sociedade, o melhor para a nossa família, em nome de Jesus. Nos capacita a viver na Sua excelência e sermos desatados dia a dia, níveis após níveis, em nome de Jesus. Seja através da palavra de Deus, seja através do chamado de Deus, seja através dos nossos discipuladores, dos nossos mentores. Nos ajuda e nos capacita a estar sempre entendendo, a estar sempre com o coração quebrantado, com a mente aberta, com os ouvidos abertos, para estar ouvindo sempre a Sua voz, ó Pai maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o inimigo seja confundido com o nosso agir em estar sempre fazendo o melhor, que o inimigo seja confundido nas ações dele, ó Pai, através da nossa vida, vivendo aqui na face da terra, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo para a honra e para a glória do Seu santo nome, Pai. Que todas as muralhas, que todos os buracos, que todas as armadilhas, que todos os dardos inflamados, Pai, nós possamos sobrepujar e seguir sempre avançando e indo para frente, sempre crescendo, sempre nos desatando, Papai, e podendo viver e presenciar as novas conquistas que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui presente, a minha vida, cada um que está online, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa crescer mesmo, Papai querido Pai amado, e ser, ó Pai querido Pai amado, destravada nas nossas vidas, ó Pai querido Pai amado. Que toda paralisia possa cair por terra, que todo medo possa cair por terra, Papai querido Pai amado, e que em nome de Jesus nós possamos se movimentar, ter ousadia e coragem, Papai querido Pai amado, para viver os Seus sonhos e as conquistas que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém! Dê uma salva de palmas, esse Deus e Pai maravilhoso, que tanto tem nos fortalecido e nos dado graça, em nome de Jesus. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Do que adianta eu ganhar no mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Deus, nossa alma se perder de Do Ti. que adianta eu queremos juntar viver os diante meus de Ti, diante da tesouros Tua presença, Pai. e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu Sem Ti, Senhor, só Tua presença é o que me basta. E eu te levarei onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti,
tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? O céu não tem a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Acredite, acredite. Eu estou aqui diante de homens e mulheres jovens que serão desatados de uma maneira sobrenatural diante da presença de Deus. Vocês poderão fazer o que quiser para o reino, para a casa, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Terão famílias benditas, negócios bem-sucedidos, ministérios de excelência, visto e reconhecido por toda uma cidade, por toda uma geração, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso, siga nisso, em nome de Jesus. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós possamos voltar em nossas casas, seguros, em segurança, ter um bom descanso essa noite, em nome de Jesus. Sábado nós teremos aqui a rede de mulheres. Rede de mulheres, uma delícia de rede de mulheres, né? Nossa, uma benção. Com certeza a presença de Deus vai estar aqui, a festa e a alegria vai estar aqui, e a beleza dessa casa vai estar aqui, em nome de Jesus. Amém? E domingo, às 9h30, o culto da família.
Em nome de Jesus, que vocês se programem, venha mesmo, se faça presente. Sábado, a escola de líderes, se não me engano, a 6ª aula, a 7ª aula, do 2º módulo. Se faça presente, em nome de Jesus, venha mesmo, não falte, para em nome de Jesus nós ir caminhando e sendo desatado para toda nova conquista, em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa? Amém? 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 Vamos orar para agradecer e encerrar essa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia, papai. Obrigado por essa hora, por esse momento, por esse culto, papai. Obrigado por poder ter te louvado, te adorado, te engrandecido, ter um momento de intimidade contigo, uma experiência nova contigo, papai. Ter recebido a tua palavra, os seus ensinamentos, papai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, papai. Obrigado pelo teu Espírito Santo que se teve a vontade aqui nessa noite, pôde passear e fazer a vontade dele nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, papai querido e amado, porque o inferno foi mais uma vez envergonhado através da nossa vida, papai, em nome de Jesus, papai. Abençoa cada um que está aqui presente, cada um que está online. Em nome de Jesus, dê uma noite de descanso, papai, um final de semana abençoado, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo abençoado, papai, tudo diante da tua presença, papai. Que nada, papai querido e amado, possa nos tirar de diante de ti e diante da tua presença, papai, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do nosso doce Espírito Santo, assim seja com todos. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado.